canto. E a solidão é pretensão de quem fica escondido fazendo fita. Estamos, meu bem, por um triz, no dia nascer feliz. Uau! 2 anos, assim, meio que estimulando o Cazuza para fazer alguma coisa, para compor. Desde que eu ouvi a primeira música dele, que era Down em Mim, eu achei que era perfeita para uma primeira composição de um cara, né, sei lá, que ele tinha o quê, 20, 21 anos quando fez a música. Você Não Soube Me Amar foi enviada para um festival da Globo e foi barrada, assim. Aí um mês depois, um mês e meio depois, a gente estourou total. Eu participava das gravações do Lulu iniciais, né? Ele me chamava para fazer um backing vocal, uma flauta. O Lobão me chamou para fazer os backing vocals. Morávamos no mesmo prédio, como eu disse, né? Então o intercâmbio era muito fácil. E aí eu comecei a ver que eles estavam chegando realmente. Era exatamente aquilo, a voz que ia falar alto. Lulu, eu era muito próximo dele, mesmo por causa da Scarlett. E durante 2 anos eu também fazia um programa de televisão, um talk show com a Scarlett Moon, aqui no Rio de Janeiro, que chamava Noites Cariocas também. O nosso primeiro grande sucesso foi o Bolero, Como Uma Onda, que foi feito para o filme Garota Dourada. E eu me lembro que teve um aniversário dele, que ele morava aqui num prédio em frente, e um determinado ponto, assim, na festa, ele tava assim, uma galera no quarto de empregada, sabe? Então, um negócio meio hippie. E ele pegou um violão e começou a tocar. E eu falei, pô, esse cara vai dar certo, cara, vai dar certo. E aí eu estava trabalhando na Warner, já tinha produzido Frenéticas, foi o primeiro disco de ouro da Warner. Então eu já estava com uma certa credibilidade. Aí eu falei, olha, eu quero contratar o Lulu. E aí contratamos o Lulu e o cara tá aí até hoje. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Na vida vem em ondas como um mar. Por certas coisas nós fizemos para o Roberto Carlos. A ideia foi essa, o tipo de música, que quando o Lulu me mostrou a melodia, eu falei, vamos mandar para o Rei. Eu fiz a letra, era um sentimento meu de momento, eu estava apaixonadaço ali, não sei o quê, aquelas... Tem certas coisas que eu não sei dizer. Tem certas coisas que eu não sei dizer. Um dos fundadores do pop nacional, eu diria, né? Uma das pessoas que concebeu isso e acreditou mais do que ninguém que seria possível tocar rock nos rádios no Brasil. Ele sempre foi muito firme nessa coisa. E se tem alguma coisa que me estimulou a lutar por um espaço, foi ouvir Lulu tocando na rádio. Então, uma rivalidade saudável também, né? Poxa, se o Lulu conseguiu, é porque todos nós podemos conseguir. Então, eu diria que o Lulu teve uma influência enorme, né? É curioso, assim, porque o Lulu, ele tocava super bem nas rádios, era um sucesso, mas ele não era um grande vendedor de discos. E ele foi sedimentando a carreira aos poucos, né? Diferentemente do Rich e da Blitz, que saíram logo num patamar altíssimo de vendas, maior sucesso, não sei o quê. Eu não sei com quem que eu estava conversando, aí chega um cara que se apresenta como Lobão, né? Meu nome é Lobão. Eu falei, prazer, Lobão. Então o que é? Não, eu gravei essa fita aqui e o Inácio Machado estava com ele. É mesmo? Então eu gravei essa fita, nós fomos ouvir a fita. Cena de cinema e tal. Pra você ter uma ideia, Marina Lima nos vocais de apoio e na segunda guitarra, Lulu Santos, né? Ouvimos aquilo, me encantei pelo disco, toquei na íntegra, a fita dele. Só
Só que aquela fita ali, ele levou na gravadora, na época RCA, e meses depois ele voltou na rádio, dizendo que a RCA estava sabotando o disco dele, foi pro ar, denunciou isso e resolvemos o problema. Né? Então a rádio, além de ter lançado o Lobão, a rádio salvou o disco do Lobão. Qualquer lista que você faça, vamos dizer assim, de 10 mais, tem que estar o cena de cinema. Porque ele foi gravado com uma linguagem muito nova para a época, uma coisa de New Wave. E também tinha todo o pessoal que depois ia estourar, né? Tinha o Billy, que era da Blitz, tinha o Lulu fazendo guitarra, entendeu? Tinha a Marina fazendo vocal. Então a turma que ele reuniu ali era a turma que depois ia espalhar e fazer acontecer o rock brasileiro. Nosso orçamento não passou de seria R$1.000 hoje em dia. Mas era só para bancar todo mundo, assim, praticamente todo mundo. Não todos, mas praticamente todo mundo tocou de graça. E quem recebeu uma coisa muito simbólica. Mas era uma gravação de amigos, né, que apostavam naquilo. E aí o Bernardo me levou essa fita do Lobão e eu achei incrível, incrível. Eu adorei, virou um vício. E aí eu fui pedir para a rádio tocar o Lobão, abrir um espaço para os novos. E logo depois dessa fita do Lobão, a Scarlett Moon levou uma fita do Lulu chamada Luiz Maurício, que tinha uma música Batom. E aí eu comecei a ver que eles estavam chegando realmente. Tava queimando no meu carro a tal da gasolina. Do meu lado, meu amor me avisou, eu saio de cena. A gente fazia aquela coisa toda, uma peça do Asdrubal também, no Teatro Ipanema. E à meia-noite, a Marina tocava o show dela. E os músicos vinham antes para ver a peça, a gente ficava depois e tal. E nas montagens da aparelhagem de som, assim, a gente levava o violão e mostrava, pô, Lobão, olha essa música e tal. Antes da Marina chegar, ficava a gente levando um som. E as músicas que eram feitas em violas, assim, ganhavam um arranjo de bateria, baixo, sax, guitarra, impressionante. A gente ficava, caramba, essa é aquela música que a gente fez e tal. E na época eu namorava uma menina, a Cristina Magalhães, que era promoter de uma boate em São Conrado chamada Caribe. E ela falou, pô, tem um espaço lá, de um palco, que a gente vai inaugurar, você não tem uma banda? Eu falei, tem. Aí liguei pro Lobão, pô, tá afim de tocar lá? Pô, vamos tocar lá e tal. E a gente ia ensaiar na casa do Lobão, que era ali em São Conrado, e passávamos sempre por uma patrulhinha que parava a gente, dava uma dura, e a gente chegava nessa adrenalina no ensaio, contando. Aí ela ligou, pô, qual o nome que eu boto no cartaz, qual o nome da banda, E o Lobão falou, bota Blitz. Aí eu falei, porra, Blitz, polícia, a gente vem aqui na maior adrenalina. Mas o pessoal vai sentir na praia, vai ver aquela porrada sonora. Eu participava das gravações do Lulu, iniciais, né? Ele me chamava para fazer um backing vocal ou uma flauta. O Lobão me chamou para fazer os backing vocals. Morávamos no mesmo prédio, como eu disse, né? Então o intercâmbio era muito fácil. Ele morava no bloco B, eu morava no bloco A, lá em São Conrado. E ali os primeiros ensaios da Blitz aconteceram também nesse mesmo prédio. A Blitz, o Cena de Cinema, né, o primeiro disco da Blitz e Voo de Coração, todos foram concebidos nesse prédio em São Conrado, assim que é a Estrada da Gávea 698. A Blitz, eu acho que ela dá uma oxigenada na música popular brasileira, né, no rock. Então, os shows da Blitz, você ia no Canecão, era carro atravessando, era pessoas em chamas, sabe? Era tudo que pudesse
incrementar o visual e principalmente porque tinha aquela coisa das crianças também, a Blitz sempre teve, eram quase shows infantis, então a criança também adora isso e a Blitz fazia muito bem. A marca inaugural é a Blitz mesmo, com Você Não Soube Me Amar, com o estouro daquilo, com a percepção de que aquilo venderia, que aquilo falava para uma multidão de jovens que não encontravam eco nos melhores da geração anterior, no Chico e no Caetano, né? Na verdade, o Caetano e o Gil foram até influenciados retrospectivamente por essa geração nova, né? Tiraram o chapéu de alguma forma. Então, acho que o marco inaugural é realmente a Blitz, é a possibilidade de o cara estar no bar, ser aquela música meio cantada, meio teatralizada, e ele dizer claramente para a menina que queria vê-la nua, e não beijava o chão em que você pisava, não tinha metáforas, era aquilo, era isso, era disso que estava se tratando. Só podia ter acontecido naquele momento, em que a censura internamente já ia se afrouxando. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas realmente eu preferia que você estivesse. Você não soube me amar, você não soube me amar. A Blitz realmente, acho que apesar de Lulu já tá, Lobão já tá, mas foi realmente a ponta de lança, né? Tinha a parte visual, grande, pessoal muito bom, tinha a parte poética do Cigano, Bandoentes por Acaso Estrelados, que era de performance, né? E a própria música, que era uma música alegre e que falava o que a juventude queria escutar. E não um discurso político engajado e universitário da MPB, né? Então foi realmente uma porta de entrada. Eles meteram o pé na porta e escancararam. Você Não Soube Me Amar foi enviada para um festival da Globo e foi barrada, assim. Aí um mês e meio depois a gente estourou total. Menina Veneno surgiu para mim como uma frase musical. Eu sonhei com uma frase musical. Não é muito comum isso acontecer, mas eu tinha gravador de cassete ao lado da cama e eu acordei com uma melodia na cabeça. Não uma melodia da canção, mas uma melodia de contraponto que sobreviveu na gravação final. E o Bernardo chegou na minha casa, eu liguei para ele e falei, Bernardo, eu sonhei com uma coisa aqui, eu estou com um esboço de uma progressão harmônica aqui. Ele falou assim, eu tive uma ideia de título, Menina Veneno. Então começou assim, com o título Menina Veneno e esse esboço de canção que eu tinha sonhado. 20 minutos depois a música estava pronta, foi uma coisa quase que se escreveu sozinha. Eu fiz a produção do Menina Veneno em casa. Aí o que aconteceu? Eu mostrei na Warner e tinha um gerente de vendas que ouviu e falou, não gosto da voz desse cara. Só porque ele tinha um pouco de sotaque. Eu falei, olha, esse cara é bom, essa música é boa, esse cara vai dar certo. Não gosto. Tá bom, você não quer, beleza. Ele vai acabar indo para outra gravadora e depois a gente vê como é que fica. E ele acabou indo para a CBS. Certas pessoas na CBS achavam que aquela música era muito boa. Tinha uma ala bem resistente. Primeiro é um gringo cantando em português, isso já não vai dar certo. Segundo é uma música com 4 minutos e quase 5 minutos, não vai tocar na rádio. Vamos fazer o seguinte, vamos mandar uma fita de rolo lá para os mercados testes de Fortaleza e Curitiba, eu acho que foi. Dar uma sondada nas rádios, ver se eles tocariam caso fosse prensado, né? Só que quando o tal do Vevé, lá de Fortaleza, um dos divulgadores lá, ele levou na rádio e o cara ficou tão louco com a música que ele botou para tocar imediatamente. E furou todo o esquema do Sony, da CBS, desculpe, da época, né, de lançar a música. Ou seja, não tinha mais como segurar. Foi feito muito às pressas, uma prensagem, e vendeu 500 mil cópias em 3 semanas. Foi uma loucura. E veio descendo. Eu acho que a última rádio a tocar do Brasil foi o Rádio Cidade do Rio de Janeiro. E foi tudo muito surpreendente quando houve aquele estouro absurdo que quebrou todos os recordes
Em 83 eu vendi mais discos que Roberto Carlos e o próprio Michael Jackson aqui no Brasil. A parada de 83, as vendas e execução, Menina Veneno em primeiro lugar, Billie Jean em segundo lugar e assim por diante. Menina Veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Em toda a cama que eu durmo só dá você, só dá você, só dá você, yeah, 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 yeah. Menina Veneno, você tem um jeito sereno de ser. E toda noite no meu quarto vem me entorpecer, yeah, yeah, yeah. Quando as gravadoras perceberam que tinha um nicho, né, pro rock, né, quando pintou assim a Blitz, o Rich, todo mundo abriu os olhos e falou, pô, é por aí que a gente tem que ir. Nessa época era dificílimo você ter acesso às gravadoras. A gente conseguiu arrombar essa porta e vender muito, quase 1 milhão de compactos numa época de crise. E isso, pô, fez com que todas as gravadoras quisessem descobrir uma banda. Mudou não só essa coisa nas gravadoras, como o panorama nas rádios. Interferiu nas programações das rádios, que tinham que tocar essa música jovem que estava surgindo, com os sotaques diferentes em vários estados, porque falavam da juventude. Dava a pé, achava que assim estava mal. De um ônibus pro outro, aquilo para ele era o fim. Conselho de seu pai, motocicleta perigoso. A Fluminense FM, sem dúvida alguma, foi o maior megafone do chamado Rock Brasil, né? Um apelido que Jamari batizou de Rock Brasil, achei sensacional, porque o Rock Brasil não é rock brasileiro, né? É um rock de uma época, né? Que é a época da década de 80, né? Com essas influências todas. E o grande barato da rádio, para mim, é que as pessoas se engalfinhavam dentro da rádio e fora da rádio, cada um defendendo seu estilo musical. E as pessoas iam se entender nas festas da rádio, né? Quarta dia de rock, que nós fizemos altas festas com o Lacome, então, o Álvaro Luiz. Então, essa misturada era sensacional, porque nós, por fazer a misturada, nós tocamos a geração 80, ou seja, o rock brasileiro. Todo mundo tocava na Rádio Fluminense. Bastava ter uma demo cassete, não precisava ter um disco. Direto do laboratório da Maldita. É o seguinte, é aqui que sai Por Onde do Rock, o programa que eu desserviço à comunidade, graças a Deus. Rock Alive, aqui que sai Satisfaction, e aqui que sai Pergaminho também agora, tá saindo Folha Maldita. E você que tá aí, se tem uma banda feminina, telefona, entra em contato que nós vamos lá, ok? As bandas que encaminhavam fitas para o Maurício e até o Hermano entregou então a fita do Vital e Sua Moto, gravada na casa da chamada Vovó Andina, que depois é uma música do Paralamas também. E os Paralamas arrastaram a Legião para dentro. E nesse mesmo, na mesma sequência também com o Maurício, veio o Biquíni Cavadão. Aí você vai ver, tem toda uma geração que começa do zero ali. A Blitz, por exemplo, eu conheci através de uma gravação feita em cassete no Circo Voador. O Circo Voador era do Arpoador. O cara levou lá Você Não Soube Me Amar, com o Lobão na bateria e tal. A gente mandou essa demo para o programa do Maurício Valadares, que o irmão do Hermes, já tinha um trânsito com o Maurício, porque o Maurício tocava tudo que era de avant-garde, né, na programação da rádio. O cara que tocou pela primeira vez o U2 no Brasil e tudo. Eu acho que se não fosse os Paralamas, talvez não existiria Legião Urbana, não sei. Em 82, quando eles lançaram o compacto, foi assim, uau! Né? Foi tipo algo que me encheu de ânimo e força. Eu falei assim, caramba, um disco, né? Você tem um disco de uma banda, assim, em geral era uma banda, enfim, grandes artistas, né? E estavam lá os meus amigos virando grandes artistas, né? Então era tipo, poxa, que incrível. A Rádio Fluminense foi a maternidade de várias bandas. Ela foi a mãe
de bandas como Paralamas, Kid de Abelha, Legião Urbana, Plebe Rude e o Biquíni Cavadão. O Circo Voador é o pai, entendeu? O Circo Voador foi o nosso primeiro show, o primeiro show profissional do Biquíni. Até então a gente só tinha tocado em colégio. O circo foi desmontado no Arpoador em 2 meses depois que ele foi montado. Então eu achei que a gente tinha que fortalecer o voador, o conceito do circo. No Arpoador a gente fez uma ou duas vezes, tocamos, inclusive tocamos com a Blitz. Não tinha nem palco. Era parecido assim, mas não tinha nem palco. E o Circo Voador não, aí já na Lapa, já um pouco mais estruturado, mas ele sempre teve esse caráter meio transgressor, eu poderia dizer, não tem repressão, não tem nada, a galera vai lá para curtir, para se divertir. E as pessoas, muita gente do lado do palco, artistas que queriam tocar, você entrava 3 da manhã, enfim, a plateia toda louca também junto, era uma experiência e tanto. Enquanto a gente pensava o circo, o Luiz Antônio fez a Rádio Fluminense, né? Então eu já tinha bastante intimidade com a rádio, de ouvir muito e ouvir as bandas. E eu comecei a listar as bandas que ele tinha e as bandas que eu conhecia. Assim, para o rock nacional foi importantíssimo ter um lugar para você mostrar para o grande público, né, que era a Rádio Fluminense, e um lugar para você se apresentar ao vivo, porque também não adianta você fazer músicas e não tocar, as pessoas não iam conhecer a banda. E de repente a gente tinha à nossa disposição essa coisa que nunca mais, é uma janela que nunca mais se abriu, né, para as bandas novas, de ter um lugar interessado em tocar tudo. Eles tocavam, a Rádio Fluminense tocava demo de fita cassete, com chiado e tudo, mas era banda nova, ia lá, botava e tocava. E o Circo Voador tocava tudo também, porque no começo os shows não eram shows de uma banda só, eram shows de várias bandas. Eu me lembro, o primeiro show que a gente tinha 6 músicas. A gente tocou as 6 músicas, acabou o show, mas naquele dia tinha Macalé, tinha Zé da Gaita, tinha várias bandas. Então a gente não precisava ter um show inteiro. Existiam as bandas, existia um lugar, existia uma rádio e também existia a imprensa, que começou também a tocar o tambor, né? A rádio mostrava a música, eu, Ana Maria Baiano, Tom Leão, a gente tocava o tambor e fomos amplificando o negócio. Foi rápido. Foi rápido porque havia uma necessidade muito grande para aquilo naquele momento. Quer dizer, era o que as pessoas estavam querendo, estavam esperando. Paralamas do sucesso e eu tentar tocar na capital, na capital. E a caravana do amor então pra lá também se encaminhou. Ele foi com sua moto e de carro era baixo astral. O Barão Vermelho começou literalmente na sala da minha casa, na casa do meu pai, na casa que eu morava, portanto. E primeiramente era eu e Guto, baterista, né, do grupo, Guto Goff, e estudávamos juntos no colégio, e começamos a ter... E vimos frustrados de outras bandas que tínhamos na época. Na época, quando você é garoto, você tem muitas bandas, pelo menos a gente tinha muitas bandas ao mesmo tempo, assim. Eu tinha levado um som com o Dé, o baixista, e o Guto tinha, através de amigos lá na ProArte, que nós estudávamos no seminário de música, chegamos ao Roberto Frejá, e por último chegamos ao Cazuza. Eu fiquei 2 anos assim, meio que estimulando o Cazuza para fazer alguma coisa, para compor. Desde que eu ouvi a primeira música dele, que era Down em Mim, eu achei que era perfeita para uma primeira composição de um cara, né, sei lá, que ele tinha o quê, 20, 21 anos quando fez a música. Um sábado à noite, me entra o Zeca, que era um louco varrido, fantástico, genial. O Zeca entrou, falou: desculpa, Guto, mas eu tenho, naquela época, eu repito, era o cassete. Eu tenho um cassete, você tem que ouvir. O que é? Eu falei assim: ouve. E me diz que eu não sei se eu tô maluco ou se isso que tá aqui é genial. Eu falei: tá, vamos ouvir. Botei o cassete e aquilo era um ensaio numa garagem, realmente numa garagem do Barão Vermelho. Eu entendi que aquilo ali era maravilhoso, as músicas, Down em Mim, estava tudo ali, entendeu? E eu pirei com aquilo, pirei mesmo. E falei: ô Zeca, ele falou, mas eu não sabia direito quem era. Até que ele falou: não, é o Cazuza, filho do João. É o Roberto Frejá, filho do deputado. Frejá, olha a situação. Eu falei: cara, mas a gente tem que gravar isso. Eu vou só avisar o João que eu vou gravar o Cazuza e pronto, e quero gravar já. Para não dar tempo deles ficarem ensaiando e arrumando,
Eu vou gravar nessa semana agora. E gravei 2 ou 3 dias depois, eu estava no estúdio gravando o primeiro disco do Barão, que é um disco tecnicamente péssimo, é um disco de capa vermelha, é o primeiro disco dele. Mas eu fiz questão de que fosse desse jeito. E quando eu fui avisar o João, meu querido João, e o João se negou completamente. Ele falou, não vai fazer, não vai gravar esse disco com o Cazuza, eu não quero. Mas ele é genial, João. Não, mas eu não quero, não vai gravar aqui com ele. Mas por quê? Ele falou, não quero que se espalhe que meu filho é maconheiro, que meu filho é viado, e enfim, deixa ele quieto lá, deixa que ninguém precisa saber, principalmente a TV Globo precisa saber disso. E a minha resposta foi, falei, João, a história é o seguinte, pior do que você deixar fazer é você não deixar ele ser lançado e outra gravadora lançar o Cazuza e o Barão Vermelho, e lá o pessoal da Globo ficar dizendo que você é grande presidente da Som Livre que não tem a sensibilidade de perceber um talento dentro de casa. Nós vamos gravar esse disco, e foi assim que foi gravado o disco. O primeiro disco do grupo não foi exatamente um sucesso, na verdade. Eu diria até que nos irritou na época bastante, porque diversas bandas que estavam chegando até um pouco depois, a gente começaram a ter espaço nas rádios, e a gente não. O disco não vendeu nada no princípio. Todo dia que eu cruzava com o João nos corredores, o João falava, tá vendo? Não aconteceu nada. Eu te falei para você não fazer isso. Toda hora ele me sacaneava. Toda hora. Até que houve um show do Caetano Veloso no Canecão. Eu fui lá, estava com a minha mesinha sentado lá, com alguns amigos e tal, e 2 mesas ao lado, a mesa do João Araújo. E aí, num dado momento do show, esse show é famoso, o Caetano desanda a falar do Cazuza e do Barão Vermelho, que era um fenômeno e que era genial, e começa a cantar Barão Vermelho e a plateia pira com aquilo. Já um pouco antes disso, o Ney Matogrosso, que namorava o Cazuza, pegou a música do Cazuza para gravar, e também começou a tocar a música, então, de um momento... E aí o público começou a ficar curioso nesse Barão Vermelho, né? E já começou a entrar, e já foi parar em programa do Chacrinha, enfim, dali para frente já andou. E o João ficou, graças a Deus, com a cara no chão e feliz da vida ao mesmo tempo e orgulhoso do filho maravilhoso que ele tem, ele e Lucinho. E nem me importa que 1000 raios partam, qualquer sentido vago de razão. Eu ando tão down, eu ando tão down. Outra vez vou te gritar, vou te cantar, te rebocar do bar. E as paredes do meu quarto vão assistir comigo a versão nova de uma velha história. E quando o sol vier socar a minha cara, com certeza você já foi embora. Eu ando tão down.